I want to welcome everybody to our second presentation for the weekend. Quero dar as boas-vindas a todo mundo para a nossa segunda apresentação desse final de semana. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Lord, we want to thank you Deus, queremos te for agradecer your continued watch care over your people. pelo teu cuidado contínuo para We com thank teu you povo. for the wonderful day that we have had together. Agradeço pelo lindo dia que tivemos até You aqui, turn our hearts and mind to a study of your word, que virou as nossas mentes e your corações story, para o estudo da tua palavra, the prophetic events unfolding all around us. a sua história, os eventos proféticos se desdobrando ao nosso We redor. ask that our hearts and our minds might be bent towards this endeavor. Pedimos que os nossos corações e mentes estejam inclinados para And esse that not only we esforço. would use our human effort, E se a gente pudesse apenas but we also usar invite the Holy Spirit não somente usar nossos esforços humanos, mas to que aid and possamos help também us, convidar o Santo to bring Espírito to para nos remembrance ajudar things that we may have forgotten. e que nos ajude a lembrar In Jesus' coisas que name, possamos ter Amen. esquecido. Em nome de Jesus, amém. So, yesterday Ontem, we spoke about, I'm just going to call it the Sunday law message, falamos sobre a mensagem do decreto dominical, vou chamar assim. but it's revisiting old studies. Mas, na verdade, revisitar uns estudos antigos. And those old studies E aqueles estudos antigos, were all built upon an understanding or an explanation of Daniel and Revelation. todos eram construídos baseados numa compreensão de Daniel e Apocalipse. And we focused our attention on various chapters. E nós focamos a nossa atenção em diversos In the book capítulos. of Daniel, we looked at chapter 2, No livro de Daniel, olhamos para o and in capítulo Revelation, 2, we looked at chapters 12, 13, and 17. e em Apocalipse olhamos para os capítulos 12, 13 e And 17. why were we doing that? E por que fizemos isso? How are we going to do the microphone? Who's doing that? Okay. Why did we do that exercise? Por que fizemos esse exercício? I think because we wanted to point to the things that we need to resolve about the Sunday law message. Eu acho que queremos apontar para as coisas que precisam ser resolvidas com respeito à mensagem do decreto dominical. So we have recognized and acknowledged Então, nós reconhecemos that despite the truthfulness of past studies, que, apesar da veracidade de many of estudos which go passados, back almost a decade, vários deles começando those décadas studies were atrás, ou limited. uma década atrás, esses estudos, aqueles There estudos were eram various reasons limitados. for that limitation. E para isso há diversos And motivos. so, as we see those studies actually being fulfilled today, E agora que vemos esses estudos se cumprindo or we hoje, believe they're being fulfilled, ou acreditamos que estão se cumprindo, then as we revisit those studies, we have to see if they're still fit for purpose. ao revisitarmos esses estudos, nós precisamos averiguar se ainda estão And as we've begun to atendendo às do that, necessidades. E ao termos começado two isso, things become clear. duas coisas ficaram claras, evidentes. So as we review
Então, ao revisarmos past studies, estudos do passado, two things become clear. duas coisas ficam claras. Anybody want to venture what those two things are? Alguém quer tentar e We've me spoken dizer quais about são them essas on duas screen and off coisas? screen. Temos falado sobre isso aqui durante a aula e We've também already fora mentioned da one aula. just a minute ago. Minuto atrás acabamos de mencionar um. So when those studies were done originally, Então, quando esses estudos foram feitos they were talking originalmente, about a future event, estavam se referindo a um evento and futuro we never had clarity on what that future event actually looked like. e nunca tínhamos clareza sobre em que That's got nothing to consistiria esse do with evento. the issue of Sunday v equality. Não tem nada a ver com a questão de domingo It's much versus more foundational igualdade. than that. É muito mais básico, o fundamental Even que if the isso. message had remained about the Sunday law, we would have still been confronted with the same issue. Mesmo se a mensagem tivesse continuado a girar em torno do decreto do So domingo, teríamos que no responder one's essas ventured to perguntas. say anything. Então ninguém aqui teve coragem de So I'm going to call it dizer nada. limited visibility. Então eu vou chamar isso aqui de visibilidade limitada. Is that okay? Tudo Anybody bem? think of a better term or phrase? Alguém consegue pensar numa A expressão, decade ago, frase we had melhor? limited visibility of what reality would look like. Então, uma década atrás, nós tínhamos uma visibilidade limitada do que, como isso se Even if the test remained the same. concretizaria. So when I say a decade ago, I'm thinking 2014, 15, 16, and 17. Então, quando eu falo uma década atrás, eu me refiro a So I'll go from 14 to 2014 16. a I'm not going to go back to 16. 12, Eu não vou voltar para 2012, apenas 2014 17. a 17. So this is pre-midnight cry message. A mensagem pré-clamor da meia-noite. Second thing, Segunda coisa, Mina? Less complexability. uma menor complexidade. Então está escrito, It's much more complicated. é muito mais complicado. What we thought was simple actually becomes more complicated. O que nós achávamos ser simples se tornou We had a complicado. very immature or childlike understanding of end time events. Tínhamos uma ideia de eventos finais muito infantil And now as e we review limitada. the same verses, E ao revisitarmos esses mesmos we see versículos, that we need to refine what we were teaching. vemos que precisamos refinar aquilo que nós ensinávamos naquela So- época. That's a part summary of what we looked at yesterday. Então, isso aqui é parte de um resumo do And- que fizemos ontem. I guess a reasonable summary of a number of studies that are going on currently. E eu diria que é um resumo razoável daquilo Not que just está from sendo me, but apresentado em from diversos estudos atualmente. a number of teachers, Não estudos meus, apenas mais de particularly the 5 diversas teachers pessoas who que estão are apresentando. teaching the Sunday law, As the cinco message about pessoas the Sunday law. que estão apresentando acerca da mensagem do clamor da They're meia-noite doing this atualmente. very thing, realizing Eles that estão fazendo because we had exatamente limited isso. visibility, Exatamente percebendo que, devido à nossa we need to visibilidade reevaluate those limitada, past studies, precisamos avaliar and that the esses story is estudos much more passados. complicated than we originally thought. E a história é muito mais complicada do que nós pensávamos Any questions? inicialmente.
Perguntas? So that's part of what we were trying to do yesterday, Então, isso é, em parte, o que nós tentamos fazer if ontem, it wasn't clear to you. caso não tenha ficado claro ontem. So we didn't discuss it in that very simplistic fashion. Não discutimos isso It de was a uma bit more maneira mechanistic simplista, or mas following some kind of methodology. de forma mais mecânica ou seguindo So uma metodologia. what we spoke about Sobre o que nós was that falamos, in the book of Revelation, que no livro de Apocalipse, we discover what appears to be 7 kingdoms. descobrimos aquilo que But aparentam in ser Daniel, you're 7 limited to reinos. 4. Mas em livro de Daniel, And são 4. it wasn't an in-depth study. Não foi um estudo profundo. I'm one of, I'll say several people, hopefully most of us, Eu sou uma de várias pessoas, eu espero que who seja a believe that maioria de those nós, older studies are fundamentally correct. que acredita que aqueles estudos antigos são So based upon that, basicamente ou an fundamentalmente expression that we use in English is, corretos. I'm not going to reinvent the wheel. Então, para usar essa expressão, não quero reinventar a roda. So there are certain foundational premises that I'm going to use to approach this conversation, this study, this analysis. Sendo assim, eu vou usar algumas premissas fundamentais, básicas, que eu vou usar And the para primary me one is what? aproximar, usar esse estudo, não? E a premissa primária seria qual? We discussed this yesterday. Foi discutido I'm ontem. going to call it the foundational. Vou chamar isso de I'm going to call it an assumption. uma assunção fundamental, ou And I put that básica. in sort of quotation marks to show that it's not really an assumption. Eu vou It's a bit colocar more than entre that. aspas aqui, porque não é realmente uma assunção, mas é mais que And isso. what is that? E que If seria, you want to qual do this seria study, essa? what is the assumption that you Se have to make? você quisesse fazer esse estudo, o que você precisaria Besides assumir? demeanor. Blessing? É, blessing? That Daniel and John are talking about the same thing. Que Daniel e João estão falando sobre a mesma coisa. Good. Muito bem. So we'll use their names. Vamos usar os nomes deles. Daniel and John, Daniel e João you said saying the same thing? So dizem a mesma coisa, você disse? talking about the same thing. Estão falando acerca da mesma If coisa. that's not true, Se isso não for verdade, what this movement stands upon just collapses. então a base, no fundamento sobre o que esse movimento It's all está predicated upon this parado, foundational, acaba I've called it assumption. entrando em colapso. Então, essa Could have called it a assunção, belief, but that's the essa same thing. crença, eu poderia dizer a mesma coisa, essa crença. And that's that Daniel and John are talking about the same thing. Essa crença é que Daniel e João estão falando So, sobre a mesma I'll coisa. express it another way. Maybe someone else wants to say it a different way. Eu vou também expressar de outra forma aqui, talvez outra pessoa queira falar de outra maneira. Telling the same story. Estão contando a mesma história. So, if we acknowledge that, Se nós reconhecemos isso, then because it's not an identical story, então já que não é uma história that would be idêntica, redundant. porque aí seria redundante, What do we say to refine that? o que dizemos para refinar isso? The same story, É a mesma história, repeat and enlarge. repetida e ampliada. Anyone else? Mais alguém?
Different perspectives. It's from, I want you to get that point. It's from a different É isso que eu perspective. queria It's the same ouvir. story from a different Perspectivas perspective. diferentes. São as mesmas histórias de perspectivas diferentes. And you'll probably remember, or years ago now, E você talvez se lembre, provavelmente se I lembre que showed this muitos sort anos of 3D atrás graphic eu usei uma that ilustração said if you em look at that 3D, object from different três-dimensional. perspectives, Se você observasse esse objeto de diferentes they look very perspectivas, different. ângulos, vão se I parecer think someone muito used diferentes. that logo for something. I can't remember who did it or what they used it Eu for. acho que até alguém usou isso como um logotipo para algo, não lembro bem para quê. Does everybody remember what I'm talking about? Todo mundo lembra a que Yeah. eu me refiro? So telling the same story, Então estão contando a mesma história, but from different perspectives. mas de perspectivas diferentes. And they'll rather say it that way than just say repeat and enlarge. Eu prefiro falar isso ao invés de dizer repetir e Daniel- ampliar. We'll say 2, 7, and 8. Vamos dizer Daniel 2, 7 That's e much 8. more repeat and enlarge. Aí é muito mais But even repetir e that, ampliar, mas as até isso, Elder Terry takes a lot of pain to show us, como a Anciã Terry nos mostra It's com the same bastante story. esforço, she'll say not Até- from different perspectives, but what? até isso seria a mesma história, não de perspectivas diferentes, mas She'll say they're Ela different diz o quê? themes. Diferentes temas. Say like a political theme or a religious theme. Um For tema instance. político, por exemplo, ou um tema religioso. I would say that's much more repeat and enlarge. Então, isso eu diria é muito mais repetir e Of ampliar. course, Daniel to John is repeat and enlarge, but Mas é I want claro us to see que it from a different Daniel perspective. para João também é repetição e ampliação, mas eu queria focar aqui nessas perspectivas diferentes. Okay, so if we've agreed with that, Então, se a gente concordar nisso, that's another point that I wanted to make sure that we're all in agreement with era isso um as we ponto que discussed eu this subject yesterday. queria ter certeza que a gente esteja na mesma página, não? Coisa que If you don't discutimos agree ontem. with those concepts or those ideas, Se você não everything that we're talking concordar about doesn't make any sense. com esses conceitos, essas ideias, tudo que nós falamos não vai fazer sentido. So if that's the case, Então, se Then, este é o even caso, though in Revelation 12, então mesmo que em Apocalipse 12, John says the red dragon is whom? aí João diz que o dragão em cor escarlata é o quê? It's not a trick question, it's the verses. Não é uma I was expecting pegadinha, everybody to shout out. apenas ler o Satan. versículo. Aqui It says it's está escrito. Satan. Aí diz Satanás. And Alan White's going to say, E Ellen White vai dizer, so let's do that then. vamos fazer isso. Maybe we're going to do that. Oh, there it is. So this was Revelation 12, Apocalipse the 12, red dragon. o dragão John escarlate, o vermelho. says João diz it's Satan. que é Satanás. And Alan White E Ellen White says what? diz o quê? Pagan Rome. Roma pagã. And us, E nós, the movement, o movimento, what do we say? o que nós dizemos? Is it Satan? É Satanás? So I'm going to say no. Eu vou dizer que não. And is it pagan Rome? É Roma pagã? No. Não. So what do we say it is? O que nós dizemos que seria esse dragão vermelho? USA. Estados Unidos da América? That's definitely not the USA. Certamente não Estados Unidos.
Trumpism didn't, in 2,000 years ago, do much damage. O trumpismo não causou muito estrago 2.000 anos atrás. Papacy wasn't around 2,000 years E ago. 2.000 anos atrás também não tinha o papado. State aí. power, Poder estatal, the kings, os reis. it's got 7 heads. Tem 7 What's the cabeças. first head? O que é a primeira cabeça? It's Babylon. É Now, Babilônia. you know that in that story, Babylon isn't there. E você sabe que naquela história Babilônia não está. But when we talk about the Red Dragon, Mas quando nós falamos do dragão we vermelho, understand the chapter is talking about a specific history. sabemos que aquele capítulo fala sobre uma certa história. But we're forced to say that the Red Dragon Mas nós nos vemos forçados a dizer que o dragão vermelho is, é someone said, Papal Rome. Can't be Uma- Papal Rome uma papal. Não pode ser, because Papal Rome didn't try to kill Jesus. porque Roma papal não tentou matar They're a not even there for Jesus. another 500 years, plus or Vai minus. demorar mais uns 500 anos até o papado aparecer. So we could go with King of the North. Então poderíamos dizer Rei do Norte. Yesterday, Ontem we labeled them as the world. rotulamos como o Someone mundo. said Satan and someone said USA, but I put that in quotation marks because it's a bit more than that. Alguém disse o mundo, outro disse Satanás e Estados Unidos, e eu coloquei entre So we know that entre dragon is Babylon, Medo, parênteses, Persia, porque Greece, mais que pagan isso, Rome, Papal Rome, something to do with the land beast, and then the dragon. então sabemos que tem a ver com o dragão, que é essa sequência, né, de Babilônia, Medo-Pérsia, So Grécia e to be fair logo on temos guessing, essa besta. you can say terrestre. yes to Satan, Então, para and therefore you tornar can isso say pouco yes mais to it being pagan Rome. interessante, para Satanás você não pode dizer sim, e para Roma pagã But we're only tampouco. saying that Estamos dizendo isso apenas because in porque, reality we're talking porque about em realidade, what? nós estamos falando sobre o If quê? you're only focusing on a certain narrow portion of Se history, você focar apenas numa porção estreita da história, and that dragon was alive e esse long dragão before estaria that history, vivo muito tempo atrás, antes dessa história, and the dragon's alive way after that history. e o dragão continua vivo muito tempo When does após chapter essa 12 end? história. Onde termina o capítulo 12 de Apocalipse? We'll go with 1798. 1798. We'll Vamos go com with essa. 4 BC Vamos colocar aqui 4 antes de Cristo to AD 1798. até 1798. Depois de Maybe Cristo. someone would want to push it a little bit further, Talvez alguns vão querer empurrar um pouco mais para frente. but we would see Além. that chapter 12 brings you into chapter 13. E veríamos que o capítulo 12 nos introduz ao capítulo We're okay 13. with that? Everybody okay with that? Tudo bem com isso? And chapter 13 E capítulo 13 begins when? começa aonde? That's a trick question. É uma pegadinha. Gabriella? You said something. Think aloud for. I don't know. Okay. Eu não sei. You can say that. Pode You falar can say, isso I don't mesmo. know. Okay. Não? Foi isso que você achou que não sabe? Okay. Just give us a date. Just the date. Nos dê uma data. 508 or 538? 508 ou 538? Excellent. So we'll go to the 6th century. Muito bem, vamos ao século 6. This beast rises up out of the sea, Essa besta emergindo do mar. but that's being done from the reference point of what date? Mas isso acontece com respeito a qual ponto de referência?
1798. Blessing already gave us that answer. 1798, o Blessing já nos deu essa resposta. So it looks back Então, olha para and trás it looks forward. e olha para frente. So we can see that for us, that red dragon Então, nós podemos ver que esse dragão vermelho means we can say symbolically it's Satan, significa simbolicamente and we know it's a Satanás, lot podemos bigger dizer, than pagan Rome. e sabemos que é muito além So de I'm Roma going to pagã. cheat Então, and I'm vou going to say it's everything. colar, eu vou dizer aqui tudo. I was going to put everything bad, but I'll just leave it Eu as ia everything. colocar tudo que é ruim, mas eu vou escrever tudo aqui. Could say the statue of Daniel 2. Poderíamos dizer a estátua de Daniel 12. Everybody sort of reasonably comfortable with that? Todo mundo bem? The only isso? point I'm trying to make O único ponto que estou tentando is fazer that it's too easy to say pagan Rome or que é Satan, fácil demais dizer assim, Roma pagã, o Satanás, and when you do that, e quando você you faz isso, inadvertently put yourself into a ditch that it's hard to escape from. você sem querer se coloca num So we buraco, wouldn't numa use the word vala, ditch, we'd probably use the word bias now. que é difícil de sair dele. Talvez diríamos hoje And it's very hard um, to relook uma at ideia things once they've already preconcebida. been set in place or verbalized. E se torna muito difícil olhar para coisas que já foram ditas e Because the way our brains expressadas. work, they always work from a reference point. They Porque never work as a blank sheet of paper. nossas mentes sempre trabalham, funcionam And very com few respeito a um people ponto de referência e in the nunca como movement, uma outside folha the movement, branca. we're only worried about in the movement, E muitas pessoas entre nós, have been able to successfully navigate their way through that treacherous path of biases. fora do movimento e os que estão no movimento conseguiram I said biasm, navegar, but I don't think that's a word. conseguiram Are we navegar okay with that thought? através desses vieses. Because yesterday we said that red dragon is a lot bigger than pagan Rome. Então, tudo bem. Nós dissemos que o dragão Are we okay with vermelho that? é muito mais do que. So we then said, as a close approximation, the four kingdoms of Daniel Então, are the os same 4 reinos de as Daniel the seven kingdoms of Revelation. são aproximadamente a mesma coisa como os 7 So you reinos would say de the Apocalipse statue 7. Então, você diria que is the a same estátua as the dragon. é o mesmo como o dragão. Are we okay with that now? We can Tudo see the bem com isso? connection. Conseguem enxergar a Okay, so conexão? we did all of that. Then we drew Fizemos that isso. graphic Logo that desenhamos has the time of the end in two different places. o gráfico onde o tempo do fim está em 2 lugares We speak about distintos. the fifth to the sixth kingdom and then the sixth to the seventh. Falamos da transição do 5 ao sexto e logo Now, do sexto ao sétimo reinos. That's again a very simplistic story. E isso, mais uma vez, é uma história simplificada. So we didn't discuss this bit yesterday, but maybe we'll discuss it now. Essa parte não discutimos ontem, mas talvez conseguimos discutir isso agora. So we teach, Adventism teaches Nós ensinamos, o Adventismo ensina, that maybe some of Adventism teaches it, maybe they don't o- all. parte do Adventismo, talvez não como um todo, The fifth to the sixth kingdom. quinto para sexto reino. The fifth is whom? O quinto seria quem? Papacy, you said? Papado, você Papacy. disse? Papado. I'll let you say papacy, but it's a stretchy term. Eu vou deixar passar isso, papado, mas isso é uma expressão muito Yeah, that's what I'm saying. It's a flexível. stretchy term of what that is.
é muito flexível, muito amplo, não? De que seria o Correct? papado. No? So we'll go with papacy. It's a close approximation for our purposes. Então, papado vai servir como o mais Number six que is mais se aproxima ao que nós queremos dizer. E o sexto seria just a o quê? simple answer. USA. Resposta simples, Estados Unidos da América. So we might put an extra date after 1798 because we might say there's a wound and there's a death. E daria para acrescentar uma outra data após We might 1798, porque have a an gente extra poderia dizer date que há besides 1798 because há we'd uma say there's a wound ferida and a death. e logo há uma morte. But we'll just, for our purposes, say that there's a death here. Para esse propósito agora, vamos colocar a So morte if aqui. the papacy dies, Se o papado morrer, then se ele morre, we have a problem temos um problema. because if the papacy dies in 1798 Porque se o papado morre em and 1798, then we do the graphic as it's done here, put 1989 underneath it, e nós, igual como nesse gráfico aqui, colocamos and you go from number 6 to number 7, 1989 aqui embaixo e você passa do you're sexto para o quickly going to sétimo, begin to have problems. rapidamente você se encontrará em problemas. I'm going to just say, what's the problem? Vou dizer aqui But that's probably too big a term and you're not going to know. qual o problema. Talvez muito amplo, talvez você não vai But I saber can't give you a responder clue e não posso dar nenhuma dica, because it would be too easy then. porque aí seria What's the fácil problem with demais. that? O que é o problema com Papacy isso? died, Se o 1798. papado morre, 1798, Then what do we do? Anybody? o que seria? Alguém? No, I just wanted Go to ahead. ask him to repeat the question. Oh, did I repeat it enough or not yet? No. So the papacy dies in 1798. Repetir. Então, se o papado morre em 1798 e logo We have a graphic temos uma that says ilustração que diz in 1989, que em which 1989, is a line que here, é uma linha aqui, that's where 1989 is. é aqui que é 1989. It's the same line. Dizemos que é And a what we do mesma is we cut linha. it O que nós fazemos and then we é bring it cortar underneath. isso Everybody knows that. e colocamos Everybody should be aqui comfortable with that. embaixo. E todo mundo sabe disso e deveríamos todos If you're in the e movement. todas Because if you're not confortáveis com comfortable with isso, that. pelo menos as pessoas do movimento. Porque Because we made that up. porque isso nós inventamos. Isso foi Yeah. invenção nossa. We agreed that we made that up. Vamos concordar que isso foi invenção All based nossa. upon how you read what? Baseado em como você lê que Verse 40. versículo 40. We read verse 40 in a very different way Nós to lemos versículo 40 Adventism from its beginning muito to the present. diferente do começo ao fim, And it would be worth do your while começo ao revisiting those presente. studies that show you the argument or the logic that we use to do that. E valeria a pena revisitar esses estudos que demonstram a lógica que usamos para fazer isso. Because we did it and we thought in English you say you nailed it, we've sorted it out and we can move on. O que fizemos estudos pensando que está resolvido, But it's not acertamos that straightforward. essa questão e podemos avançar agora, mas não é tão Okay. So then we're going to say simples 6 assim. E logo vamos então to 7. dizer que sexto And e we already say the 6 is the USA. sétimo. Então já dissemos que o sexto seria So Estados the Unidos. 7th is whom? Então o sétimo é quem? So I knew people just going to say USA. Sabia que as pessoas vão responder Estados Unidos apenas?
That would just be USA. That'd be a Estados proxy for USA Unidos then. e América seria. So in the past, we would say it's the papacy. Então, no passado, nós dizíamos that que right? seria o papado, certo? Sorry? Sim. That's what I said. In the past, we would say that's the papacy. No passado, a gente dizia que seria o papado. Someone can help me. Isn't that what the Time of the End magazine is going to teach? Não é isso que a revista Tempo do Fim ensina? I'm worried now. People are just saying yes. Pessoas estão apenas aqui concordando. Estou meio preocupado agora. What are we doing? You tell me, because I'm just going to say no. I already told you I think it's the papacy. Very few people are agreeing with me. Poucas pessoas estão concordando. Você que me diz, então. Okay, let's take a break then. Então, vamos fazer um intervalo. Let's go back to the Time of the End talvez. magazine. Vamos voltar para a revista Tempo do Fim. It came in various guises or editions, Saíram várias edições and I thought there was one, the primary one, I'm going to call it, e eu achava que a that has a picture of edição two people. primária que tem na capa duas Who are the two pessoas. people, Esther? Quem são essas duas The boss of pessoas? the UN? O chefe das That's a Nações facetious Unidas. statement. Okay, if you don't know, that's fine. Se você não souber, tudo bem? The pictures are blessing. O que está nessa Pope capa? John Paul II Pope Paulo, João Paulo And- II and Reagan. Reagan. and Reagan, e Reagan. papacy Papado e and the USA. Estados Unidos da América. Because the USA is whom? Porque Estados Unidos são The quem? armies and the economic power or the O bank. exército of the e papacy. o banco, né? O poder econômico do papado. So Esther has said the king of the north. Então, Esther disse So rei do norte. the USA is not the king of the north. Estados Unidos não é o rei do That's what's in the norte. Time of the End magazine. É isso que está na revista Tempo do Fim. Yes, we all agree with that. Todo mundo concorda? So if that's the papacy, Se é este, we'll put the então, USA in o here. papado, e vou colocar All we'll say is that Estados there's Unidos an anomaly here. em, entre aspas. Vou dizer aqui que há uma anomalia. Is that right or wrong? Isso aqui seria the certo king ou of the errado? north Que o rei do norte, comes to make war with the king of the Yeah. south. que ele vem para fazer guerra contra o rei do I sul. don't know how you would explain the verse. Não sei como você explicaria o I'm just going to say versículo. sometime after 1798. Algum tempo depois de 1798. In 1798, who's the king of the south? Quem é o rei do sul em 1798? France. França. King of the north is the papacy. Rei do norte é o papado. And where will we get from France to, we'll just say Russia? E como passamos de França para, vou chamar de We, Rússia? we do that somehow or another. Fazemos isso de alguma So forma ou Russia outra. becomes the king of the south. Então, Rússia se torna rei do sul. And then the king of the north is going to take Logo. revenge O rei do norte vai se vingar. sometime after. Em algum momento You depois. okay with that? Tudo bem? And this movement says E that esse sometime movimento after diz is when? que esse algum momento depois seria quando? 1989. 1989. That's the essence of that booklet. Isso seria a essência desse So- livreto. Was that correct or wrong? Isso, então, foi correto ou errado? Okay.
I'll go with both. Eu vou então, Are you okay with vocês both? falaram ambos. Curtis? Tudo bem? Ambos, Okay. Curtis? Are you okay with both? Tá tudo It's right and wrong. certo e errado? Tá certo isso? What you're saying? Could you repeat it? Sorry. Você consegue repetir, por Paper gentileza? C is the King of the Papado North é o in Rei do Norte 1989. em 1989. Is that right or wrong? Isso é correto ou That's é what the booklet errado? teaches. É isso que esse livreto ensina. Is that correct or incorrect? Isso é correto ou é incorreto? You think it's incorrect. Você acha que é incorreto? So if it's incorrect, Se for incorreto, then who is the army, quem então é o the exército, chariots, os and the cavaleiros ships, e os navios, and who is the King of the North? e quem é o Rei do Norte? I guess you would argue Eu imagino que você it's the United argumentaria States que são os using Estados its own Unidos resources. usando os seus próprios recursos. Is that what you're saying? É isso que você diz? So if that's the case, Se este for o what's the caso, Pope doing o que o Papa when it está says fazendo there's a holy alliance quando fala aqui de uma as aliança opposed to a secular sagrada alliance? em contraste a uma What do you understand aliança holy secular? alliance to mean? O que é uma aliança sagrada para você? We'll go with blessing to infer. O que está sendo inferido? What does that term infer when it says a holy alliance? O que está sendo inferido quando fala de uma aliança Papacy is in sagrada? charge. Que o papado The relationship. No, just wait for it to translate. está a cargo? She can't hear you. Não conseguiu The Pope escutar. was in charge of the relationship. O Papa estava no controle desse relacionamento. That's my understanding. É assim que, como eu The entendo, term holy alliance means that the Pope is in control. mas a expressão aliança sagrada significa que o Papa estava no Today we would controle. call it church-state relationship, Hoje nós diríamos relacionamento would we? igreja-estado. Yesterday we Sim. would call it No. church-state relationship. Ontem falamos de relacionamento igreja-estado. Today we would call it what, Charity? Hoje nós chamaremos isso de como, Charity? Culture and state? No. Not culture and state. Cultura e Estado? Não, não. Natalie? Cultura e Estado, não. Nationalism? No? Nacionalismo Two words. são duas palavras. Debbie? National, State nationalism. Nacionalismo estatal. Elder Terry brought that term up at least last week, if not before. A anciã Terry introduziu esse termo semana But he passada didn't ou say antes. this. I'm saying it. Ela não disse, mas eu estou It might be dizendo. wrong. Posso estar That state equivocado. nationalism, I think, is Que, a different expression to say church and state. que esse nacionalismo estatal é uma outra maneira And we don't like the dizer word igreja e church now Estado. because church isn't national. E nós não gostamos mais da expressão igreja, As Charity porque said, igreja não é culture. nacional. E como o Charity diz, Is everybody seria okay with that? cultura. Todo mundo bem com isso? And that was so long, I have no idea why we're even talking about that. E It may. se estendeu tanto que já me What's that? perdi, nem sei por que a gente está falando disso. 30 minutes. Good, I'm running. Let me write that down. Então vou anotar isso. Oh, so Holy Alliance. Aliança Sagrada. Blessing said Blessing disse, that is church isto é in igreja control. no controle. You didn't actually say that, but that's fair enough. Tudo bem? And so that's the Pope. Então We'll call it the papacy. o papado, o I put papa, it in quotation mark because that's not an accurate definition. vou colocar entre parênteses, entre aspas, porque não é tão preciso. E quem mais?
We'll call it USA Vamos without defining what chamar that de means. Estados Unidos da América, sem definir So this isso. is John Então aqui temos João and this is Reagan. e aqui Reagan, Someone give me the spelling? João Paulo II. REA. Reagan. AN. So everybody okay with that? Tudo bem com Okay. isso? So there are now several problems we've got. Agora teremos vários problemas. If the papacy was dead Se o in 1798, papado está morto em 1798, have Holy Alliance. como que ele pode ter uma aliança sagrada? So Então, what we're going to do here, o que nós fazemos aqui? it's obvious. Guess, come on. Shout out. Sorry? Resurrection. Ressurreição. I'll put alive, Vou colocar vivo it's aqui, resurrection. que significa ressuscitado. Is that resurrection? How you spell it? Yeah? Sorry? Just resurrect. It's not double S? Okay. That better? Certo agora? Is that still wrong? Okay, so that's resurrect. Where do we get that from? De onde tiramos isso? I mean, Bible. Book. Book. Qual o livro Revelation da Bíblia? Apocalipse 17. 17. So I thought you were going to say 1798, so I thought. Revelation 17, the verse, someone? Qual versículo? 9? 9. That sounds quite close. Someone come up with the verse. Just shout out the Certo. verse when you found it. Alguém pode falar o versículo? We could go to 13, but we've gone to 17. If you want to give me 13, chapter and verse, I'll do that too. Se quer Tre- me dizer capítulo 10. 13, 10, Happy with 10? tudo bem? 10? Yeah, I would have gone for 8, but I didn't want to. Eu teria dito Are we happy with 8? 8. Tudo Okay, bem? 8. Do you want to give us 13, Andres? Você quer nos When you're mostrar ready. 13? So now we're going to say, based upon this structure, Então vamos that dizer que, it baseado na resurrects estrutura, in 1989. que ela ressuscita em 1989. It all seems to fit. Parece se encaixar. Are we going to go with 13.3? Então, versículo, So we'll put capítulo 13.3. 13, 3. So there are a couple of problems with all of this. Então, há uma série de problemas com isso. So we'll create, say, problems. Vou anotar aqui, I'll call it problems. problemas. You might call it something else. Vou chamar de problema, você pode chamar diferente se quiser. 1, Primeiro, we'll call, hope this is a respectful term, vamos not chamar my isso. term. Espero que seja respeitoso, não foi eu que Hitler's inventei. Pope. O What does Papa Hitler's de Pope Hitler. mean? O que significa o Papa de Hitler? There's an alliance. Ele tem uma aliança. Hitler's in charge. Hitler's a puppet. Hitler está a cargo, no controle, Not ou the title. ele That's the title of a book. o So Hitler é o marionete? don't be fooled by the title of the book. Isso é o We've título got do livro, não se deixe enganar Hitler's pelo in charge. título. And you said Hitler's puppet, Então, but that's what you said. Hitler está no Okay. controle ou Hitler So- é o marionete? What this is telling us, I've just used this from the title, Então, is that there's an alliance Peguei between aqui o the título. Pope existe uma aliança entre o and Papa the Third Reich. We won't e say o Germany. terceiro Reich. Não vamos dizer Alemanha. Everybody okay with that Tudo bem? With that- Todo mundo bem com isso? idea?
Okay, so why on earth is Por que, então, why does the Pope want to go into an alliance with Hitler? por que o Papa entraria numa aliança com Hitler? What's the Pope's objective or the Qual papacy's o objective? objetivo? Qual o objetivo do Papa ou do papado? Over here? Sorry? Soviet Union? União Soviética, poder? Who wants power? Quem quer poder? Power to do what? Poder para fazer o quê? To rule what again? Para reinar como? So when it died Quando ela in morreu, 1798, em 1900 we had the 1798, papacy there. nós tínhamos o papado. Who actually died? Quem morreu, na I know verdade? this is going to be very gendered, bordering on sexist. Sei que I isso apologize. é muito Who quase died sexista, né? in 1798? Quem morreu em 1798? The woman died. A mulher que morreu. Anyone else? Mais alguém? What choices do we have? Quais as escolhas que nós temos? Woman? Quais opções? Mulher? Pope Pius, that's the woman, I think. I think she's going to say that's the woman. Papa Pio seria a mulher. The husband. O marido. But in Revelation 70, it doesn't call them husbands. Mas em Apocalipse Says the 17 kings who commit fornication. não chama de marido, chama de So who dies? reis que cometem fornicação. The woman or the man? Então, quem morre? A mulher ou o homem? There's an old study, 2007, that says the woman is the Tem um estudo antigo, Revelation 17 woman is 2007, the que diz que a mulher é quem? she jumps from head to head. Ela passa de cabeça a cabeça para She's cabeça. the perpetual. Ela é She's the daily. perpétua. Ela é o She contínuo. doesn't die. Ela não morre. It's the men that die. São os homens que And morrem. who killed the men? E quem matou os homens? Who? Quem? Who killed them? Who killed all those men? Quem matou esses No, woman homens didn't do it. todos? Não That foi a is- mulher. That'd be a bad thing. Seria muito ruim. France. França. France sets up the papacy. França ergue o With who? papado. Com quem? Clovis. Com And brings down the Clovis. papacy E derruba o papado with com Napoleon. Napoleão. But it doesn't do anything to the Pope. Mas não fez nada com o Putting a Papa. man in a prison isn't doing anything. Colocar alguém na Because they just put another cadeia Pope up, não like the fez next day. nada. Porque no dia seguinte vão levantar They outro put another Papa. Pope up the next day, didn't they? Eles nomearam outro Papa no dia seguinte, não foi? What France did, what Napoleon did was what? O que França, o que Napoleão Made fez foi o war quê? Fez guerra With Europe. com a Europa. Why? Por quê? Not because of power, Não por causa do poder, to deliver the punishment. mas para entregar a Where's punição. that punishment found? E Daniel, essa punição se encontra onde? Daniel Daniel 11? 11. Is it 11? É Daniel 11? I was going to go to think to 9 or 8. Eu teria dito 8 ou 9. What's going to be poured upon the desolate? O que será Daniel 9, Eh, some verse. Daniel? The punishment's going to come on Rome A basically punição for what it did. recairá sobre Roma por causa daquilo que fez. So God is going to raise up Napoleon. Deus vai He's going levantar to bring Napoleão hatred into the heart of France. e vai implantar ódio no coração And de where's that França. E isso se encontra onde? Revelation, Apocalipse, not 11. não 11. It's a repeating pattern.
É um padrão repetitivo. Who brings down Babylon or whatever we want to call it at the end of the world? Quem derruba a Babilônia 17. no fim do mundo? Kings want to seek revenge 17. upon her. Os reis querem se vingar dela. Are we okay with that? Tudo bem? Hopefully, we're not going too fast. Espero que não seja rápido Okay. demais. So, 1798, that death is the death Então, of 1798 the é a partner, morte de quê? Do parceiro, not the church. não da igreja. Yes? So, Bem? what's Então, Hitler's Pope is World War II. Yeah? o Papa de Hitler é a Segunda Guerra Mundial, certo? World War I is a prelude for World War II, E Primeira Guerra Mundial é um prelúdio para a Segunda Guerra Mundial, just like assim como 2016 2016 is a prelude to é um prelúdio so to the real Sunday law. para o verdadeiro decreto dominical. Are we okay with that? Tudo bem? So we'll forget World War I, World War II, Hitler's Pope. What's that story? Esqueçamos da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, The Papa kings de are Hitler. dead. Isso é sobre o quê? Os reis estão What mortos. does we'll call it the woman need O to do? que a mulher, vamos chamar de mulher, o que ela precisa fazer? We'll say and find another lover. Vai ter que encontrar Who outro is that? amante, vamos dizer. E quem It's on the board. No, it's on the board. está no quadro aqui? The USA. Os Estados Unidos da América. That's the next king that comes up. É o próximo rei que se levanta. And the USA says what? E os Estados Unidos da América dizem o quê? I'm a Puritan. Eu sou puritano. I don't commit fornication. Eu não cometo fornicação. Are we okay with that? Tudo bem? So, Então, who's what? Oh, so she has to hang around ela precisa until what? vaguear por aí até quando? The next opportunity Até a próxima oportunidade to a suitable king, para encontrar um rei apropriado, which ends up being Hitler. que acaba sendo quem? Hitler. And what does the Pope want to do? E o que o Papa quer fazer? Step one. Primeiro passo. What's step one? Qual o primeiro passo? Sorry? Territories. Território. Step one. Primeiro passo, Verse 40. territórios. Versículo 40. Destroy the king of the south. Destruir o rei do sul. You can either say it's revenge Você pode chamar isso de or it's vingança. the first step to O regain primeiro what was passo para lost. ganhar aquilo que foi perdido. And now, E agora, Pope wakes up, o Papa looks acorda, for France, está procurando and France says, pela not me. França, That e baton got França, that baton, like a relay, got passed on a long time ago. França diz, não, não comigo agora, isso aí, It's Russia. esse Soviet Union. cetro eu passei para frente há So muito that's tempo what atrás. É Rússia, World War II is União in a very Soviética. simplistic É fashion. sobre isso que é a Segunda Guerra Mundial, de uma Hitler's forma Pope. bem simplificada. So you know, Papa de Hitler. Então você sabe, popes around way before 1989, where we said the resurrection. o Papa está por aí muito antes de 1989, So que nós chamamos de ressurreição. did the Pope resurrect Então, será que o Papa ressuscita 1939, whatever date you want to give? 1939 ou que seja a data que você quer dar? It'd have to be before that, because you'd have to go to World War One. Teria que ser Course. antes, porque você teria que ir Is para the a Pope Primeira going to Guerra Mundial. resurrect before that time? Será que o Papa ressuscita antes desse tempo? Yes or no? Sim So ou my não? question is, does papacy A pergunta é, será que o resurrect papado ressuscita before? antes? No. Não. During
durante World War One and Two. Primeira e Is that a Segunda Guerras resurrection Mundiais. of Seria the essa a papacy? ressurreição do papado? Yes or no? Sim ou não? You can say yes or no, or yes and Sim no. ou I não? like that Ou one. Yes or sim no? e não? Sim ou não? Yes? Sim? No? Não? Okay. So it's a trick question to begin with. Então, para começar, isso é uma pegadinha. There is a king of the South. Existe um Soviet rei do Union. Sul, a União Soviética. Trick question because the papacy is the woman and she never died in the first place. É uma pegadinha porque Remember? papado é a mulher e ela So nunca the morreu. resurrection is the Ela nem resurrection sequer of morreu. what? Então, a ressurreição é a ressurreição de quê? The partner Do or parceiro state power. ou do poder Are we okay with estatal. that? Tudo bem com isso? So is there a resurrection of state power? Então, será que há uma ressurreição de poder estatal? Yes or no? Sim ou não? We'll go with World War II. Segunda Hitler, the Guerra Third Reich, Mundial, is that the resurrection of state power? Hitler, Terceiro Reich, isso seria a ressurreição do poder Yes or estatal? no? Sim ou não? Okay. So someone says yes, someone says no. Alguém disse sim, outra pessoa disse que não. Does anybody want to say why they're saying yes or why they're saying no? Alguém quer dizer por quê? Dizem sim ou não? Okay, so Monica says the refinement of that question is, was there an attempted state resurrection? Então, Mônica diz que será que houve uma tentativa So de I think we'd say yes to ressurreição that. do But Estado? does it work? Imagino que No. vamos dizer que So that's sim. why it's a Será que dá yes and a certo? no. Não. Então, por isso que temos um sim e It's não. a failed attempt. É uma tentativa falhada. By the way, who A stops them? propósito, quem os para? Who stops the resurrection in that Quem history? impede a ressurreição naquela história? Sixth Kingdom, the O USA. sexto reino, os Estados Unidos We da okay with América. that? Tudo bem? So not only is the USA not going to be the state supporter, Então, não somente os Estados Unidos não vão ser os que apoiam it's gonna I'll say Estado. it's gonna keep I'm gonna cheat, it's gonna keep her buried. Eu vou She's not dead, remember. vai manter ela No one's allowed to- enterrada. Create this thing, this alliance. Ninguém é permitido a criar essa Okay, coisa, so essa aliança. That's problem one. Isso seria o primeiro problema. Then there's problem two. E logo, So problem one problema is número 2. Problema número 1 é, which I think we've answered. eu acho que já respondemos, The Pope, we'll call it the Pope resurrection because we've o got all of this Papa stuff here, dead and ressuscitado, alive, and vamos it's the papacy, chamar etc. assim, o que temos aqui morto e vivo. We've got it coming alive in 1989. Então, 1989, Is that the right time? ele ressuscita. Isso é o tempo certo? Yes, Sim, it's the right time. é Verse o tempo 40, correto. Versículo 40, according to us. de That's acordo this story conosco. here. Essa história This aqui, is our version. essa nossa versão This is our version of verse 40. de versículo You've got to 40. remember that. Você precisa Based on our version recordar, of verse 40, precisa me yes, lembrar disso. everything's fitting right, Tudo se encaixa corretamente. okay? But there's a problem Mas há um problema. which this graphic Que este gráfico aqui, can't point to it. I guess I'll point to it. This one here, which this graphic, esse deceives gráfico you about. aqui, So o we'll just que explore eles that. te engana é o seguinte, vamos If explorar isso. anybody's confused or Se I'm going too alguém fast, tell me to stop estiver and we'll revisit. confuso, me avisem que eu vou mais devagar e podemos voltar. Okay, so we're just going to look at Vamos The olhar rise para a of the seventh ascensão kingdom. We're not going to do identify sétimo who it reino. is. Não vamos identificar quem é. The rise of the seventh kingdom. A ascensão do sétimo reino. And we're going to go for three versions.
E vamos aqui dar 3 versões. Version 1, Versão número looking for a 1, date. nós estamos procurando uma data. We'll do it the other way around. Vamos fazer ao contrário. Someone says Sunday law. Alguém disse decreto Don't think dominical. it's Sunday law. Decreto So we'll dominical. go, Natalie said 2021. Natalie disse 2021. 2021, she used the term Panium. E ela usou a expressão Paneon. Next one. Próxima. It says on the board, Tá no quadro. it's right here. Tá bem aqui. Yeah, so that one was easy. Essa foi fácil. And 1798. 1798. Same story, Mesma história, just picking different points. só falando de pontos diferentes. Tá So bom? we can then say Logo podemos This- dizer que isso, 1798 1798, is the rise é a ascensão of what? de quê? On the board. Tá no quadro. It's on the board, on the digital board. Tá no It quadro. says number 3, version 3, 1798. Versão 3, 1798. Yeah. Sétimo. The problem with this O problema com isso, is that you reverse engineer this. você constrói isso de trás para frente. So just want to make sure that we understand that. Quero ter certeza que And todo then mundo entende isso. 1989, E logo 1989 e 2021 are just waymarks in that story. são apenas marcos naquela história. Okay. So when I say we've back engineered it, because we're saying we already know the answer. Então, digo que a gente constrói de trás para frente porque a gente já sabe a resposta. What's the great test? Qual When o did we grande know? teste? Quando When did we nós, sort all of this out? What quando year? nós descobrimos tudo isso aqui? Em que ano? 2018. 2018. The Midnight Cry said what? O clamor da meia-noite disse o quê? New great test. O novo The great grande test is not teste. O grande teste Sabbath, não é o sábado, is mas é, sim, equality, gender. igualdade, gênero. I'm going to call it Eu vou chamar a cultural phenomena fenômeno cultural. issue because can't spell phenomena. Um It's a cultural issue, nothing to do with Assunto, Sabbath. problema cultural. Não tem nada a ver com Ok. sábado. So I don't know Não sei many things. I don't know this muitas thing. coisas, eu não sei, What I'm mas about isso to aqui say. não sei o que eu vou dizer agora. I have no idea what counterfeit means. Eu não faço ideia o que seria uma contrafação. So I'm going to just say that. Vou afirmar isso. So don't say, why did that person say it? Não precisa perguntar por que essa pessoa disse isso. Is the papacy good O papado é bom or bad? ou ruim? Hoje, Are you on the right side or the wrong side of the issue? estão no lado correto ou Today. no lado errado da questão? Hoje. Put your hands up if it's bad. Levante sua mão se você acha que é Go on, ruim. Gabriella. You would, because you want to. Charity says, you look back as well, checking. Você está olhando para trás para ver que as outras pessoas estão Bad. ruim. Oh, 2 people, 3. Duas Good. pessoas acham é bom, então? Who's the popes or the papacy? We'll say the popes, Vamos- avowed enemy. O papado, os papas são inimigos devotos de quem? Not you, Trump, não de not vocês. Adventists. Não dos adventistas. Trump.
de or Trump, Trumpism. o do trumpismo. So the papacy is good. Então, papado é bom. When did we know that? Quando nós For descobrimos sure. isso? Com certeza. 2018. 2018. Whether you knew that or not, Se você sabia disso ou não, whether it was stated explicitly, which it wasn't, quer que isso tenha sido dito de forma expressa ou não, and I que don't não know foi what o caso. counterfeit means, Eu não sei o que quer dizer but the contrafação, Midnight Cry mas o ends Clamor da up Meia-Noite defining or explaining that the papacy is good at the end. acaba definindo que o papado no fim Not é bad. bom e não é ruim. So somewhere along the line, Então, ao longo dessa linha, papacy. Are you happy to say the papacy was the king of the north? tudo bem In se a gente disser this que history, nessa história o papado era rei do Blessing. norte? Blessing? yes? Sim? Close approximation. King of the north. Então, rei do norte, não? And in Aproximadamente. 1989, Em and the 1989, lead up to it, no que leva a 10 years or 1989, whatever, um período de 10 anos is it the talvez, king of the north then? será que ainda é então rei do norte? So the reason I asked you A razão pela que eu estou perguntando, is because we went through the Holy Alliance. porque a gente falou aqui And da I guess I Aliança kind of Sagrada, pressurized you to say that because it was holy, the Pope was in charge. então, porque eu disse que é Aliança Sagrada, então você se viu forçado de And there- dizer que o papado And therefore it was estava no controle. controlling the United States, E por isso estava controlando os Estados Unidos, which means that the Time of the End magazine was correct in its analysis. que significaria que a revista Tempo do Fim estava correta no seu análise. I'm going to say that then, if I Tá. can't get you to. Eu vou então afirmar isso porque não consigo So I'm going to say convencer it's the você. King of the North Então eu vou dizer que sim, é Rei do Norte, because it wants to seek revenge porque upon quer se Soviet vingar Union or Russia, da Rússia ou da União Soviética, as it tried to do assim como during tentou the World Wars. fazer durante as guerras mundiais. Do you agree on that narrative that I gave for the World Wars, that was the papacy doing that? Você concorda com a narrativa que dei com respeito Okay, às so if guerras that's the mundiais, case, que foi o papado que when did the Pope fez isso? Se stop foi esse o stop caso, being bad and became good? em que momento o papado parou de ser ruim e se tornou bom? 2013, I've heard. 2013, alguém disse? Curtis, Curtis. we'll say the papacy in general. So you're going to go with France, with Francis. O papado em geral, Francisco, você disse? What's the second council? Que o seu segundo concílio, When's Vatican II? quando acontece Vaticano II? Well, we've already agreed Já concordamos that the papacy is the king of the north que o papado é rei do norte in 1979 em 1798, or a bit later. um pouco depois, So it's long after Vatican II. então é bem depois de Vaticano II. So what happens after 1989? O que acontece depois de We'll say 2 1989? years later. 2 anos depois, vamos dizer. Why is that significant? Por que isso é significante? Charity? Oh, no, we'll go with that so I don't have to repeat. The USA is ignored by Os Estados Unidos no. são the papacy is o ignored by the USA. papado é ignorado, sendo ignorado pelos Estados A Unidos. bit more than ignored. Um pouco mais que sendo ignorados. The alliance. The king, O rei, state power, poder estatal, USA, Estados Unidos da América, who's the servant or the tool of que é the a woman. ferramenta ou o servo da mulher. So there's a holy alliance. Há uma What's that Aliança story that Sagrada. goes on E essa história é sobre o quê? in the 89 to 91
period? Ehm, no We período mark de 91 89 e 91. because it's the new presidency, I think. Uma nova Is presidência, that right? certo? Is that not? It's not Bush. Am I mistaken? Não seria Bush? Estou enganado? Yeah. Sim? Curtis is looking worried. I believe you, but Eu acredito em você, mas tem... we'll go with 89. I think I said 91. Yeah, 88. Ah, So 88, então. we've got Bush now. Temos agora o presidente He's Bush saying what? e ele diz o quê? Not his literal words. Não suas... What's America Não doing? literalmente. O que Estados Unidos está fazendo? Going Not alone. that. Oh. Não. Uh, it's preaching Estão what is it called? pregando Capitalism. It's capitalismo. spreading Who's the king of the north? Quem é o rei do norte? In 1989, we've got it all here. It's the papacy. 1989, é o The papado. armies of Rome, Os exércitos de Roma, the bank, and the military power is the United States. o banco e o poder militar são os Time of Estados the End Unidos. magazine. A revista Then Tempo no what Fim. happens E logo acontece at that que, very time? naquele mesmo We tempo, marked 91, but it's a gente 89. marcou aqui 91, mas é Something 89. changes. Alguma coisa muda. The story version of that, A or parable versão version. da Gorbachev? história, You Nothing to mean- do with the South. o Someone said something else? parábola. Alguém disse Okay, we could go with Gorbachev, não, divorce, não tem but nada remember a they're ver com not married isso. anyway. Podemos dizer divórcio, mas vamos lembrar que nem sequer estão Rejection. casados. Rejeição, I want to say theft, eu vou chamar isso de robbery. roubo, né, de furto. So what is getting stolen O que está sendo and furtado who's the robber e quem está roubando? Quem é o ladrão? of thy people? Do teu That's a povo. joke. É uma piadinha. The crown A coroa that sits on the Pope's head que está na cabeça do is Papa going to be stolen será roubada, by the Pope's furtada servant, pelo which is servo the USA, do Papa, que são os Estados Unidos da which is América. a coup. So a coup Isso. happened, É um golpe, and something that's golpe never happened in the acontece. past. E algo que nunca havia acontecido no passado. The king say, Os reis "We'll dizem: do without religion, thank you very much. vamos seguir em diante sem religião, muito obrigado. We'll do it ourselves." Vai ser DIY. o nosso jeito. And Nós they then mesmos vamos take fazer. the title of the King of the North, E eles então assumem o título do Rei do Norte. which is why we have 7, 1989. Por isso nós temos aqui o 7, em Are we okay with 1989. that narrative, Tudo bem com essa narrativa, with that story? com So essa história? there's the two problems. Então, At dois the very problemas. moment Naquele that exato the momento, papacy is the King of the North in 1989, naquele momento em que o Papa é Rei do Norte, em it 1989, loses the title immediately, if I can say it perde that o way. título imediatamente. And Se eu therefore, puder dizer assim. that has been missed in the Time of the End magazine and in many of our thinking. E isso foi desconsiderado. Nós reparamos em muitas das nossas considerações e na They're revista the Tempo two do Fim. problems. Então, são esses os dois problemas. Who is the Quem King é of the North? o Rei do Norte? So let's try to summarize as we close what we've Então, said today. encerrando, vamos tentar So resumir. we've reviewed past studies. Nós revisamos estudos passados. We've seen that there's problems and complexities Vimos that we need que to há address. problemas e complexidades que precisam ser abordadas. Everything is predicated on the idea Tudo está baseado na ideia that Daniel and Revelation are one book. que Daniel e o Apocalipse são um só livro. Spoke
as an example about the red dragon. Nós falamos como The red exemplo dragon is do everything. dragão vermelho. O dragão vermelho é We tudo. have to be careful when we take a narrow story, E precisamos ter cuidado quando nós pegamos uma história a narrow específica, segment of history, uma porção estreita da and história, turn the dragon into that thing. e a gente faz o dragão se tornar aquilo. Then we discussed Logo discutimos about the King of the North sobre o Rei do Norte and some complexities about its death and resurrection. e algumas complexidades acerca da sua morte e ressurreição. And that was a bit of a windy story. There were many twists and Isso turns. foi uma história um pouco com muitas curvas e What we can see is o que that podemos ver the woman never dies que in real a life. mulher nunca morre na vida real. It's state power that dies, O poder estatal é que and it's morre state power that needs to e o come poder back into estatal play. que precisa mais uma vez voltar Napoleon em and cena. É the Napoleão Napoleonic e Wars or the European Wars. as I'm guerras going to say of napoleônicas. 1798. It's not accurate, of course. 1798 não é bem preciso, mas por dizer The 1798. next king that comes up, O próximo the USA, rei que se levanta, que são os Estados Unidos da not América, only rejects não that apenas relationship in rejeita its own land, não apenas rejeita esse relacionamento no seu próprio the país, earth, a it terra, prevents it happening in the mas sea. também previne que aconteça no mar. I guess a century and a half later, Um século e meio depois, mais ou menos, and that's World War One, World War Two. e isso seria a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. And then, E logo, papacy, the woman, o papado, a mulher, ends up doing what? acaba fazendo o quê? Going back Volta to the United States aos Estados Unidos and making an alliance with them. e faz uma aliança. And that's when the story begins to become complicated E aqui a história começa a se tornar complicada, because now we have to start dealing with sixth and seventh kingdoms. porque agora precisamos lidar com o sexto e But sétimos before we do reinos. that, Mas antes de we fazermos have to isso, realize that in precisamos 1989 there's daylight entender robbery going on. que em 1989 acontece um furto em pleno dia, That the papacy gets sidelined in its mission, que o papado está sendo colocado and the United de States de takes lado, on né, that na sua crown missão. or that mantle E os Estados Unidos to rule acaba the world. pegando esse And manto, now né, the para United States reinar o isn't mundo. really seeking revenge, E agora os Estados Unidos não procura because that's vingança, what the Pope wanted to do. isso foi que o Papa queria fazer. But prophetically, we could argue that it is. Mas profeticamente poderíamos argumentar que But sim, now it just wants to rule the world. mas agora querem apenas reinar o mundo And it can only do that in 3 steps: e conseguem fazer isso somente através de 40, três passos: 41, and 42. 40, 41 e 42. So this movement's grown in its understanding Esse movimento cresceu no seu entendimento, about the story of the King of the North, and it's much more complicated than we've realized. na sua história sobre o Rei do Norte. Isso é muito mais complicado do que nós Let's pensávamos. close with prayer. Vamos fechar com oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that you have brought us through a difficult and painful path que nos guiou através desse caminho difícil over e this doloroso past 1 hour. durante essa hora, There have essa been hora many passada. twists and turns in this story, Havia muitas and curvas even now, e mudanças nesse caminho, e myself até agora eu and others, I'm sure, e outras, com certeza, are not settled. não estão We're firmes. confused. We Estamos still have questions confusas, temos that we need perguntas answers que for. precisamos ver Give respondidas. us the Nos incentives dê o incentivo
that we would be motivated para que possamos put ser away our worldly motivadas cares e and motivados worries para deixar as nossas preocupações and mundanas de bend lado our energies, e que a gente possa focus our attention focar as nossas energias e atenção to understanding these para events, entendermos esses eventos, these stories. essas histórias. Because as we do that, Porque ao fazermos isso, we'll have a clearer understanding of not only teremos what your will uma is, compreensão clara de não apenas da sua not only vontade, what the will of our enemy is, não Satan, somente do entendimento do but we'll have a better a vontade understanding do nosso inimigo, Satanás, mas teremos uma of your compreensão righteousness, melhor da sua therefore our justiça humanity. e, em Jesus' consequência, name. também da humanidade. Amém. Em nome de Jesus, amém.